Olá, boa noite, família BV Nova. Você está bem? Quero dizer que eu estou muito bem e muito feliz em dividir esse tempo novamente com você nesta quinta-feira. Esse é um tempo especial que nós, como igreja, dedicamos para a oração, para o estudo bíblico, para a reflexão na palavra de Deus e compartilharmos através do chat as nossas experiências e o que Deus tem feito em prol das nossas vidas. Então, escreva aí o seu boa noite, quem está presente com você nesse momento de celebração. Coloque aí também os seus pedidos de oração para que os irmãos possam ter ciência e nós possamos ao longo da semana, ao longo dos próximos dias, estarmos dividindo o nosso tempo de intercessão. Antes da gente começar a estudar, eu quero te fazer uma pergunta. Como que está o seu envolvimento com a nossa campanha de missões? Você tem orado? Quais são as suas experiências? Também compartilha com a gente aí o que Deus tem feito em sua vida, nas suas experiências pessoais, no que diz respeito a essa campanha de missões 2021. Viva o poder transformador. Que tema legal que foi nos apresentado pela Junta de Missões Mundiais, que reflexão poderosa, especial, que realmente move, mobiliza os nossos corações nessa jornada. E para minha surpresa, eu recentemente fui à livraria evangélica e eu encontrei um título, esse livro aqui do Dr. Shedd, Avivamento e Renovação em Busca do Poder Transformador de Deus. Irmãos, eu confesso que a hora que eu vi esse título, eu falei assim, não tenho como voltar para casa sem comprá-lo. E tem sido um privilégio, uma alegria, um prazer muito grande poder ler as experiências contadas pelo Dr. Shedd. Ele faz um paralelo entre os avivamentos registrados no Novo Testamento, desde Pentecostes em diante, no desenvolvimento da igreja, e também contando histórias de avivamentos do século XVII, século XVIII, século XIX. Um livro enriquecedor, ele tem realmente impulsionado o meu coração ainda mais para a visão da obra missionária. E eu quero compartilhar um trechinho dele, que ele fala a respeito do aspecto do avivamento e que tem uma relação direta com o nosso entendimento de missão como igreja. Ele diz assim: um avivamento que não cria uma renovada urgência para completar a tarefa que Jesus deixou para a sua igreja não é digno desse nome. A ênfase na urgência de buscar e cumprir o propósito de Deus para a vida de cada filho é fundamental num avivamento. Esse propósito não pode se afastar muito do projeto de Deus, da expansão do seu reino em toda a tribo, língua, povo e nação. Então ele destaca aqui que uma das características essenciais de um avivamento, de uma vida cheia do poder transformador do Espírito de Deus, é uma vida que dá ênfase e que dá sequência nos propósitos de Deus e, sobretudo, na missão de Jesus para a sua igreja. Jesus delegou aos seus discípulos a missão de fazer novos discípulos, e essa delegação, essa outorga de poder e de autoridade de Jesus, ela está sobre você, ela também está sobre mim, e é essa mensagem que a gente encontra também na divisa da nossa campanha, que se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O Senhor ele nos revestiu de capacitação espiritual, intelectual, para que realizemos a obra dele com ousadia, com coragem, com criatividade, com amor e compaixão, com misericórdia e também com equilíbrio. O equilíbrio ele traz para nós aí essa ideia da criatividade, da inteligência, das estratégias, seja através da mensagem falada, cantada, encenada, enfim, tudo aquilo que eu e você já tivemos um dia a oportunidade de fazer de forma conjunta em grandes ações, dos IDs que já participamos, que nesse período, nesse tempo de pandemia, estamos impedidos de fazer, mas isso não nos impede de individualmente realizarmos a obra missionária, de continuarmos realizando o ID e cumprindo o propósito do Senhor em nossas vidas como igreja. Dentro desse foco de missões, além de orarmos, além de
proclamarmos a mensagem do Evangelho, eu e você também precisamos estar comprometidos com o alvo financeiro da nossa campanha. O alvo total é um alvo de R$35 mil. Esse valor é um valor que dará condições para a manutenção do trabalho missionário da nossa igreja, e uma parte desse valor também será encaminhado como oferta para a Junta de Missões Mundiais, né, nessa parceria e nessa certeza que nós temos de que a mensagem do Evangelho ela deve ser levada até os confins da terra. Então participe conosco, ore conosco, esteja envolvido, comprometido, alegre, envolvendo-se com a campanha missionária. Quero convidar você nesse momento para nós orarmos especificamente por missões. Nós vamos orar pelos nossos projetos missionários da Igreja Batista em Vila Nova. Nós temos o projeto em Cambará, em Grandes Rios, em Ibiporã, na nossa própria cidade, através dos nossos pequenos grupos, a nossa igreja, os diversos ministérios, todos fazem missão. Então nós vamos orar por esse sentido. Eu quero convidar que você também ore aí na sua mente, no seu coração, abra os seus lábios, eleve a Deus o seu clamor, a sua gratidão por esse aspecto da obra missionária na vida da nossa igreja. Oremos. Amado Deus, nosso Pai eterno, nós te agradecemos, ó Senhor, o privilégio de podermos falar contigo na pessoa do seu Filho amado Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que tem um nome sobre todo nome, e diante do nome de Jesus Cristo, ó Senhor, um dia todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor. A nossa oração, ó Deus, é que o nosso coração seja inundado, ó Deus, por compaixão, por graça, por amor, por misericórdia, ó Deus bendito, para com as pessoas que estão sem Cristo e sem salvação. Abençoa, ó Deus, as nossas vidas. Derrama sobre nós do seu poder. Derrama sobre nós da sua graça, da sua misericórdia bendita, da ação poderosa do teu Santo Espírito, de sabedoria, que a nossa mente, os nossos lábios, o nosso coração sejam inundados e enriquecidos pela sua palavra e que ela possa fluir, ó Deus, de cada um de nós. Abençoa, ó Deus, os projetos missionários da IBV Nova, a começar de Londrina e se estendendo em Ibiporã, em Cambará e em Grandes Rios. Abençoa, Deus, os teus servos, os pastores que trabalham nesses campos. Pastor Soares e a sua família, sua esposa, Pastor Jonas e toda a sua família, Pastor Giovan e sua família, e todos os irmãos, ó Deus, que estão ali congregando, que formam, ó Deus, a igreja do Senhor naquele lugar. Que todos os corações ali, ó Deus, sejam cheios do conhecimento, cheios de amor, cheios, ó Deus, da unidade do corpo de Cristo Jesus, e com todas estas virtudes, ó Deus, e a sua ação, o impulso do Senhor, eles possam, ó Deus, testemunhar com moderação, com sabedoria, ganhando mais pessoas para Cristo Jesus. Estendemos, ó Deus, a nossa oração para os missionários, ó Deus, da Junta de Missões Mundiais, que estão em vários campos espalhados pelo mundo todo. Abençoa, ó Deus, estes homens e mulheres, os seus filhos, essas famílias, ó Deus, preciosas, as quais o Senhor chamou, as quais o Senhor levou, ó Deus, até estes campos, para que ali proclamassem a tua mensagem de salvação. Dá vitórias, ó Senhor, dá frutos, dê a eles, ó Deus, o privilégio de colher frutos, ó Deus, desse trabalho tão lindo, tão precioso, tão cheio de amor e compaixão. É a nossa oração, ó Deus, unidos como igreja no nome de Jesus. Amém.
Na última quinta-feira, meus irmãos, nós iniciamos uma reflexão no texto de Filipenses, capítulo 4, do verso 4 até o verso de número 9. Né? Não foi possível a gente concluir todo o raciocínio naquele primeiro encontro, por isso a gente está estendendo. Eu vou dar sequência aqui à segunda parte dessa reflexão, a qual eu intitulei A Paz do Senhor. Né? A ideia que o apóstolo Paulo nos apresenta ali é uma ideia que nos ensina a respeito desta paz bendita do Senhor sobre as nossas vidas. Então, abra aí a sua Bíblia, conecta aí o seu aplicativo no texto de Filipenses, capítulo 4, do verso 4 ao verso 9. Eu vou estar lendo, peço que você me acompanhe, fique aí pronto também para fazer as suas anotações, para que você também faça os seus destaques, faça o seu comentário, né, através do chat, e assim nós estaremos complementando a edificação a respeito do conhecimento da palavra em nossas vidas. Esse texto nos diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a moderação de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham-no em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Nós, na última semana, iniciamos a nossa reflexão nos 3 primeiros versos desse texto. Né? O primeiro verso, onde o apóstolo Paulo ele convida novamente aquela comunidade, aquela igreja em Filipos, a terem a sua alegria, todo o seu contentamento e satisfação no Senhor, na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no seu poder, nos seus milagres, na transformação que ele estava realizando na vida daquelas pessoas e não permitindo que as circunstâncias que estão ao nosso redor de alguma forma venham roubar a alegria do coração deles e da mente de cada um deles. O apóstolo Paulo também faz um destaque aqui a respeito de o quanto essa transformação e essa relação preciosa com o Senhor Jesus Cristo, ela tem impacto diante da sociedade, pois ele diz que a nossa moderação, o nosso comportamento, o nosso amor, a nossa bondade, ela deveria ser conhecida, ou pelo menos percebida por todos os homens, por aqueles que estão ao nosso redor, e ele faz uma afirmação de que o Senhor está perto, o Senhor está conosco, Ele estará sempre ao nosso lado, nos apoiando, dando condições para que a gente viva essa vida equilibrada, moderada, né, dando um bom testemunho da nossa fé. A partir de então, o apóstolo Paulo, ele para apresentar o valor e a riqueza da paz do Senhor, ele faz um contraponto em relação às preocupações dessa vida, o que a tradução do texto aqui chama de ansiedade. Algumas traduções dizem, não andeis preocupados por coisa alguma, e nós então trabalhamos essa ideia da preocupação como sendo algo que causa divisão na nossa mente, nos nossos sentimentos, nas nossas decisões, que podem causar algumas paralisias nas nossas ações, no nosso desenvolvimento do dia a dia. E o apóstolo Paulo, então, ele começa a nos apresentar algumas soluções espirituais que são ricas, são poderosas em Deus para dar paz aos nossos corações. E ele então nos apresenta que uma relação de intimidade com Deus através da oração é um antídoto, ou um remédio, ou uma solução extremamente eficaz, valorosa, que produz disciplina, que produz maturidade, que produz discernimento espiritual, que produz um quebrantamento e equilíbrio na nossa relação com Deus. Então aprendemos que devemos orar ao Senhor com um espírito adorador, que devemos suplicar a Deus com muita intensidade, devemos então rasgar os nossos corações diante de Deus, apresentar diante de Deus as nossas questões com
muita sinceridade, com muita fé, mas também com um coração quebrantado, à medida que oramos e o Espírito ele fala conosco, neste diálogo maravilhoso, nesta comunhão, se percebermos que em nós existem pontos a serem restaurados, renovados, né, mudados, nós precisamos então estar dispostos a confessar os nossos erros e recebermos o perdão e o direcionamento do Senhor, algo que naturalmente proporcionará paz aos nossos corações. E nessa expressão de busca de Deus, a gratidão deve estar presente, né? Nós devemos sempre apresentar-nos diante de Deus com um coração grato, um coração alegre, um coração jubiloso, um coração adorador, um coração que é sensível e que consegue perceber nos mínimos detalhes as ações grandiosas e bondosas da mão de Deus sobre as nossas vidas. E o texto então nos diz que quando nós vivemos essa experiência maravilhosa de oração, de intimidade, de proximidade com Deus, de súplica, de clamor, de adoração e de ações de graça, a palavra nos diz que a paz de Deus, que excede o entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Meus irmãos, que promessa maravilhosa. Meus irmãos, que palavra confortadora que está diante dos nossos olhos quando nós olhamos para esse texto das Escrituras. É Deus manifestando para nós a maneira como Ele age, como um grande sentinela. A ideia aqui desta paz de Deus é a ideia de guardar, de confiar, de manter em custódia. Ela tem uma visão de um aspecto um pouco militar, bélica, né? Ela traz a ideia de uma grande fortaleza, é uma proteção potente, uma proteção que ela é invulnerável, né? Onde os ataques externos não são capazes de atingir. E nós então precisamos entender que a partir do momento que confiamos em Deus e passamos a exercitar a oração da fé, esta relação de intimidade com Deus começa então a construir esta fortaleza e nós passamos a desfrutar e conhecer um pouco mais a respeito desta paz de Deus que excede o entendimento. Mas veja, é uma paz que excede o entendimento. E aqui há um aspecto interessante para a nossa compreensão, uma tentativa de compreensão. Nós cremos que Deus há de nos alcançar com a sua paz, porém ela é tão grandiosa, ela é tão insondável, que ela vai muito além do alcance do nosso entendimento humano, mas pela fé e pela nossa experiência pessoal, uma experiência que ela é viva, que ela é verdadeira, pois ela está dentro de cada um de nós, ela é consciente, nós sentimos a presença e os efeitos desta paz, os efeitos dessa proteção. Portanto, esta paz, mesmo que ela seja muito elevada para o alcance do entendimento humano, ela excede em grandiosidade, ela excede em força, ela excede a nossa compreensão humana, nós a percebemos, nós a sentimos. É interessante que os discípulos de Jesus, quando estavam em uma tempestade e Jesus estava dormindo no barco, eles ainda estavam no início da sua caminhada com Jesus e eles não foram capazes naquele momento, naquela circunstância, de vivenciar esta paz e a fé ao mesmo tempo, né? Atrelados à presença de Jesus ali com eles, ao ponto de, quando foram acordar o mestre, perguntaram para Jesus se ele não estava se importando com uma possível morte daqueles homens ali em função daquela tempestade. E a atitude de Jesus ela é totalmente diferente, ele levanta, ele se posiciona, ele fala para a tempestade se acalmar, aquele lago ali, né, que estava agitado, ele se acalma e Jesus ele adverte aqueles homens, dizendo, homens de pouca fé. Então nós precisamos entender, meus irmãos, que as adversidades ou as tempestades pelas quais nós vivemos, elas são para nós uma oportunidade para exercitarmos a nossa fé, a nossa confiança em Deus, através da experiência da oração. Deus não está desatento, Deus não está descuidado, Deus não está longe, muito pelo contrário, Ele está perto de nós. O contexto já nos afirmou a respeito disso, o Senhor está perto de nós.
e Ele está pronto para nos atender. É importante percebermos, né, o contraponto entre uma paz que protege, que guarda, que traz respostas seguras e tranquilas, em contraste com a ansiedade. E ela, por sua vez, tenta roubar a nossa alegria, ela tenta roubar o sossego, ela traz confusão. E a ansiedade, ela muitas vezes faz com que eu e você foquemos no desejo de querer mudar o futuro, circunstâncias que nem mesmo aconteceram, e isso nos faz muitas vezes improdutivos. Esta paz, que é esta fortaleza, esse cuidado de Deus, essa custódia de Deus, ela alcança mente e coração. Né? E a ideia que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui é que o cuidado de Deus ele atinge o homem por completo. Quando ele fala que a paz de Deus guarda a nossa mente, o nosso coração, ele fala das nossas emoções, mas ele também fala do nosso racional, do nosso intelecto. Então todas as áreas que envolvem o nosso ser são cuidadas e são protegidas e são alcançadas pelo Senhor. Há momentos que as nossas emoções elas começam a sinalizar que há alguma crise e ao mesmo tempo os nossos raciocínios eles começam a debandar para uma circunstância de descontrole ou desespero, mas imediatamente a paz de Deus ela altera isso, ela traz novamente o controle à situação, reafirmando as promessas do Senhor para cada um de nós, e à medida que reafirma essas promessas e o poder de Deus, nós então somos encorajados a darmos sequência na nossa caminhada, confiando e buscando a Deus em oração. Quando eu me deparei com essa porção do texto, me veio à memória as palavras do Salmo 18, verso de 1 a 3. Eu vou ler esse texto e a gente vê aqui uma declaração de uma grande confiança do salmista na pessoa de Deus. Ele diz assim: eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que salva a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor. Veja que oração linda, né? Que Deus nos ensine a orar a sua palavra, né? Palavra inspirada, palavra poética, palavra de adoração, aonde o salmista, através de vários termos, ele declara a sua confiança em Deus e a grandeza de Deus, né? O que a pessoa de Deus significava para ele. A pessoa de Deus significava para ele força, a pessoa de Deus significava para ele uma grande rocha, uma grande fortaleza, um grande libertador, um rochedo, alguém em quem ele poderia buscar refúgio, descanso, consolo e paz. Então nós precisamos olhar para o nosso Deus crendo que Ele possui todos esses atributos poderosos. O autor do Salmo ele chega a dizer que Deus ele era um escudo de proteção. Ele era um poder que lhe proporcionava salvação. Então por isso ele clamava àquele que é digno de louvor. E aqui mais uma vez, né, agora nós olhando para uma oração ali nos Salmos, nós conseguimos perceber a adoração, nós conseguimos perceber o clamor, a súplica pelo cuidado, e nós também conseguimos perceber as expressões de gratidão. Veja como a Bíblia ela nos ensina através de textos diferentes, em contextos diferentes, em realidades diferentes, onde os homens enfrentavam adversidades que lutavam e que combatiam diretamente com a sua segurança de paz, que causavam incertezas, inseguranças e medos, mas todos aqueles que aprenderam a se refugiar em Deus viveram a experiência desta paz que excede todo o entendimento, que é capaz de guardar mente e coração. Na sequência do texto, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele nos apresenta um outro exercício que nós devemos colocar em prática na nossa vida. O primeiro grande exercício de destaque do apóstolo Paulo para evitar que a ansiedade roube a nossa alegria é viver uma vida de intimidade com Deus através da oração, das súplicas e das ações de graça.
Agora, o apóstolo Paulo ele nos apresenta no verso 8 outras ações, um outro exercício que nós podemos e precisamos fazer, e este exercício, à medida que nós formos discorrendo um pouco a respeito de cada pensamento, você perceberá que ele tem uma relação direta com a nossa comunhão com Deus através da sua palavra. É a riqueza da palavra de Deus permeando a nossa mente e permeando o nosso coração, que produzirão mudanças no que diz respeito à nossa forma de pensar, à nossa forma de agir e até à maneira como nós nos expressamos nas mais diversas situações. O apóstolo Paulo diz assim, então, no verso 8: Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou algo digno de louvor, pensem nestas coisas. Então, quando nós afirmamos que as preocupações, é uma batalha que ocorre muitas vezes na nossa mente, no nosso coração, e eles podem ser guardados pela paz do Senhor através da experiência da oração, existe também este exercício de nós cultivarmos pensamentos que possam aumentar ainda mais esta fortaleza. E o apóstolo Paulo ele começa dizendo assim, olha, para que você faça ali uma checagem da sua mente e do seu coração, analise qual é o perfil dos seus pensamentos, analise o que se passa pela sua mente, faça esse autoexame com uma frequência mais regular. E eu quero lhe aconselhar a respeito de alguns pensamentos que você pode e deve ter. E o primeiro é: pense em tudo o que é verdadeiro. E eu quero então pensar um pouquinho a respeito de cada uma dessas palavras, e pensando na verdade, quando nós olhamos para o Evangelho de João, existem afirmações ali que são contundentes a respeito da verdade. A primeira é que o Senhor Jesus Cristo, lá no capítulo 14, verso 6, declarou que Ele é a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, pensar em tudo que é verdadeiro é pensar no Senhor Jesus Cristo, na sua vida, na sua obra, na sua missão, nos seus ensinos e os reflexos que Ele teve na história da humanidade e, sobretudo, na história da nossa vida individualmente. Então, pensarmos em Cristo Jesus é um pensamento que nos leva à verdade. Mas o próprio Senhor Jesus, certa vez dialogando com os fariseus, os líderes religiosos no seu tempo, ele declarou, que a verdade ela tem o poder de libertar da escravidão do pecado. Isso está lá em João capítulo 8, a partir do verso 29, 30, você vai encontrar esse diálogo. E aqueles homens se sentiram quase que maltratados por Jesus quando Jesus apresentou-lhes essa realidade. Mas Jesus foi contundente. Ele afirmou para aqueles homens: se vocês conhecerem a verdade libertará vocês. E uma vez libertos pela verdade, serão libertos para sempre. Então, pensamentos focados na verdade são pensamentos que também trazem libertação. Nós precisamos libertar a nossa mente do pecado, de pensamentos maus, de pensamentos que escravizam, de pensamentos que nos levam para trás ou nos levam para baixo, para que possamos olhar para cima, para o autor da nossa salvação, que é Cristo Jesus. E há uma outra afirmação a respeito da verdade, quando Jesus ora em João capítulo 17, verso 17, ele diz, e ele clama a Deus Pai que santificasse os seus discípulos, e essa santificação ela ocorreria por meio da palavra de Deus, que é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus amados irmãos, se há um pensamento verdadeiro que podemos ter em nossas mentes, é um pensamento regado pela palavra de Deus. Leia a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, cante a palavra de Deus. Essa palavra ela é poderosa para santificar os nossos pensamentos e a nossa vida e produzir fortalezas na nossa mente contra as preocupações e as ansiedades. Mas o apóstolo Paulo também nos recomenda a pensarmos naquilo que é respeitável. A palavra original grega, ela tem o significado de pensar naquilo que é honroso, naquilo que deve ser reverenciado ou venerado. E esse pensamento, ele produz ali
ele limita a entrada no laboratório da nossa mente de coisas que não são nobres. É como um grande filtro, um filtro bastante rigoroso que nós colocamos em nossa mente, diante dos nossos olhos, e ele aumenta o padrão de cuidados na nossa vida. A responsabilidade de manter um alto padrão dos nossos pensamentos, ela depende muito das nossas relações pessoais no dia a dia. Ela tem uma relação muito direta com os amigos com quem nos relacionamos e o quanto permitimos ser influenciados por eles. Ela tem relação com o que lemos, né, qual tipo de literatura nós estamos debruçando os nossos olhos e a nossa atenção, que tipo de material nós assistimos, né, e essas informações penetram pelos nossos olhos, seja nas redes sociais, nas TVs abertas, fechadas, todas as mídias possíveis. Inúmeras informações elas são lançadas diante de nós e nós precisamos ter uma atitude de proteção em relação àquilo que está diante dos nossos olhos. Então precisamos identificar, discernir o que é respeitável ou não, para nisso então dedicarmos tempo dos nossos pensamentos. Um outro conselho é: pense em tudo que é justo. A ideia de justiça, ela é uma ideia que traz equilíbrio, ela é uma ideia que traz decisões corretas, né, pautadas em princípios verdadeiros. Não há justiça maior ou melhor do que a justiça do próprio Deus. Nós não somos perfeitos. Nós somos muitas vezes imperfeitos nos nossos julgamentos. Mas a palavra de Deus nos desafia para que dentro da nossa limitação, nós busquemos em Deus o discernimento suficiente para termos um pensamento justo, o mais justo possível nas nossas relações pessoais. Sem discórdias, sem preconceitos, sem racismo, sem invejas, sem desejos de vingança, mas que a nossa mente ela seja pautada pela justiça, por aquilo que é valoroso, por aquilo que é correto. Há um outro aspecto que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, que é a pureza, né? Um pensamento puro. E pensarmos em pureza é pensarmos em algo que deve estar limpo, né? Como foram marcados os embates de Jesus em seu tempo com os líderes religiosos, né? Homens que se preocupavam tanto com a questão cerimonial. A pureza ela tinha um valor muito grande na religião judaica, nos aspectos cerimoniais, na limpeza das mãos, no lavar dos pés, no seu posicionamento em relação à mesa, no tocar nos alimentos, né? Eles eram muito cuidadosos com isso. Não poderiam tocar nas mulheres enquanto elas estavam no período do seu fluxo de sangue, não poderiam tocar em pessoas que estavam enfermas, porque isso os colocaria numa situação de impureza. Então havia todo um cuidado por aspectos exteriores a respeito da pureza. Mas Jesus sempre os advertiu, dizendo que a impureza, na verdade, estava dentro deles e eles eram como sepulcros caiados. Essa é a ideia que Jesus nos apresenta nas Escrituras. Olha, por fora está tudo muito bem adornado, está limpo, muito bem lacrado, está cuidado, mas o seu interior está podre. A podridão, a maldade, há impurezas, e aí aqui fica um alerta muito sério para nós. Nós precisamos purificar, nós precisamos limpar os nossos pensamentos. E existe uma área em que nós somos muito atacados pelo inimigo através de todas as mídias, né, e diante da sociedade, que é o aspecto da impureza na área da sexualidade. E nós precisamos ser vigilantes. As cartas do apóstolo Paulo aos Colossenses, Efésios, Tessalonicenses e várias outras, a carta aos Romanos, existem inúmeros alertas a respeito desse problema, da impureza nas áreas da sexualidade. E nós precisamos cuidar disso, precisamos ser vigilantes com isso, porque o pecado ele tem a sua maquinação na mente e no coração. Se a nossa mente não for pura, se o nosso coração não estiver limpo, nós estaremos então muito suscetíveis a cometermos pecados nessas áreas e pecados que possam demonstrar sujeira e podridão que há dentro de nós. Veja o que o Tiago diz no capítulo 1, de 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta.
Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então esse desejo, tendo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Então, na palavra de Deus, nós encontramos este alerta importantíssimo. Nós devemos manter a nossa mente pura, limpa, santificada. Esse crivo da pureza, esse sinal de alerta deve estar sempre vivo na nossa mente, no nosso coração. Mas há um outro pensamento que o apóstolo Paulo nos convida, que é pensar em tudo que é amável, em tudo que é digno de amor e tudo que é digno de uma amizade valorosa. Então aqui o apóstolo ele destaca esse aspecto de valorizarmos a vida, valorizarmos as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Pode parecer estranho uma orientação como essa, porque uma orientação para sermos amáveis, porque na verdade para nós é fácil acumular bons pensamentos a respeito das pessoas que estão próximas de nós e que nós amamos, que nos relacionamos, que temos mais afinidade, seja na nossa família, no nosso trabalho ou até mesmo no contexto da unidade do corpo de Cristo. Mas aqueles que estão um pouco mais distantes de nós, para estes nós temos um olhar mais crítico, um olhar menos amoroso, há menos compaixão, há menos empatia, há menos sensibilidade. Nós não ouvimos tanto as suas vozes, não estamos tão atentos aos seus movimentos, às suas palavras, às suas ações e até mesmo ao seu clamor. E é para isto que o apóstolo Paulo nos convida. Um pensamento amável, um olhar sempre cheio de compaixão, um olhar atento, um olhar que esteja pronto para perceber as necessidades daquele que está ao nosso lado. E à medida que captarmos essa necessidade, se houver condições de atuarmos, de agirmos de forma desprovida e incondicional, desprovida de retornos, de uma forma totalmente incondicional, nós então viveremos experiências muito valorosas na nossa vida espiritual. Isso produzirá um aumento nas nossas fortalezas daquilo que protege a nossa mente, o nosso coração. Essa habilidade e esse gesto sincero de amar, ele alcança até mesmo a ação do perdão. Quando nós somos injuriados, ofendidos, traídos, magoados, quando nós somos desprezados, quando somos tratados com indiferença, com preconceito, quando a impressão que dá é que ninguém nos vê, mesmo em meio a circunstâncias dolorosas como essas, o amor que permeia a nossa mente, o nosso coração, nos dá condições de liberar perdão e assim, perdoando, nós somos capazes de ensinar aquilo que Cristo tem ensinado para cada um de nós. Por fim, o apóstolo Paulo nos convida também a pensarmos naquilo que tem boa fama. E aqui a ideia de boa fama é algo que tem uma boa reputação. Fama que não está relacionado com status social, com riqueza, com posições. Não é esse o pensamento. Mas é a habilidade e a condição que eu e você temos de discernir e assimilar informações que são valorosas para nós. Sejam informações de âmbito espiritual, de âmbito intelectual ou até mesmo de um conhecimento secular. São conhecimentos, são informações que agregam valor à nossa existência, que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer, que nos tornam mais sábios, que nos tornam mais inteligentes, elas aumentam o nosso conhecimento, elas estimulam ações práticas que dizem respeito ao nosso bem-estar, são informações que estimulam a nossa criatividade, a nossa capacidade artística, são ações que nos motivam a construir um lar de uma maneira correta, amável, alegre. São pensamentos que nos levam a cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde financeira, o equilíbrio da nossa vida financeira. Então, realmente são pensamentos, conselhos que vão produzir muito valor para a nossa existência. E quando nós olhamos então para a riqueza desse texto, para a riqueza desse verso, nós percebemos que a palavra ela tem realmente, irmãos, recursos que são inesgotáveis, meus amados irmãos, para proteger a nossa mente, o nosso coração, e assim nós podemos
descansar no Senhor, entregando a nossa vida a Ele e vivendo essa experiência de caminhar com Deus e desfrutando desta paz que excede a todo entendimento, que excede muitas vezes a nossa compreensão humana. O que nós então concluímos com todo esse raciocínio, né, desta porção bíblica, né? Concluímos, meus irmãos, que nós cristãos, você que tem aceito o desafio de caminhar ao lado de Jesus, nós não podemos acumular pensamentos que sejam inconvenientes, pensamentos que sejam pecaminosos, pensamentos que sejam descontrolados, desequilibrados, violentos. Esses pensamentos, eles não têm sustentação nas Escrituras. Eles não vão produzir frutos de justiça. Eles não vão trazer paz a você e a mim. Muito pelo contrário, o resultado deles, sendo todas essas ações de pecado, eles vão produzir morte, como o texto de Tiago, capítulo 1, que acabamos de citar. Quando nós permitimos que o pecado ele tome as rédeas da nossa vida, nós então acabamos gerando morte, nós geramos dor, sofrimento para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. O convite da palavra de Deus para você e para mim é que desfrutemos da alegria no Senhor, que desfrutemos da paz do Senhor. E o Senhor da paz, Ele estará sempre ao nosso lado. E aí nós conseguimos então unir estes ensinos, estas promessas do nosso Deus, mas percebendo que eu e você não podemos ter uma atitude passiva. Nós não ficaremos parados, prostrados, inertes, não. A nossa relação com Deus, ela convida a cada um de nós para que demos passos de fé. Eu e você precisamos dar passos de fé na nossa caminhada cristã. E os passos que nós aprendemos através dessa porção bíblica é que devemos nos alegrar no Senhor, termos nele total satisfação, total contentamento. Devemos ter uma vida moderada, equilibrada, de um testemunho que honre o nome do nosso Senhor Jesus Cristo e que possa atrair outros, não para nós, mas para o próprio Cristo. Quando as nossas mentes e corações forem bombardeadas pela ansiedade, pelas preocupações justificadas e injustificadas, frutos do pecado ou não nas nossas vidas, nós podemos recorrer a Deus através da oração, das súplicas e das ações de graças. Mas além dessa experiência valorosa da oração, nós precisamos cultivar pensamentos que honrem, pensamentos que tenham virtudes valorosas como a verdade, a justiça, a pureza, a boa fama, dentre tantos outros pensamentos que encontramos, sim, na palavra de Deus. Então, é necessário que eu e você nos curvemos à palavra, venhamos a desejar o ensino das Escrituras para as nossas vidas. O desejo do meu coração, a minha oração, é que a paz de Deus alcance você hoje, aonde você está, na circunstância em que você se encontra, e que você possa desfrutar desta comunhão valorosa com o Senhor, e você possa testemunhar para nós, como igreja, para os seus familiares e os seus amigos, e que assim o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida. Deus o abençoe. Vamos com palmas? Eis-me aqui na presença, a pensar no que tens feito em mim. Te busquei, te encontrei, só provendo a doce voz, Jesus, Santo, justo, sempre és fiel, salva, cura, redime o meu ser. Eu te adorarei porque tu és, eu te adorarei.
É hora de louvar, adorar, enquanto temos tempo, enquanto temos vida, ao nosso Senhor Jesus. Eis-me aqui.